Boa noite, pessoal. Bem-vindos de volta a mais uma videoaula. Na aula de hoje a gente vai abordar o controle ácido base, dando continuidade ao nosso assunto do sistema renal. Então, nós vamos começar falando sobre a concentração de H+ corporal e que mecanismo o nosso corpo utiliza para diminuir essa concentração. Então, vamos falar sobre a regulação da concentração de H+. A concentração de H+ livre nos nossos líquidos corporais, em condições de homeostase, ela é mantida em baixa. Embora a gente vai ver daqui a pouquinho que o H+, ele é produto de diversas reações de enzimas com alguns substratos, o nosso corpo ele tem mecanismos fisiológicos para diminuir essa concentração de H+. Então, só para relembrar vocês, a nossa escala de pH, né, que vai do 0 a 14, a gente tem a neutralidade em volta do 7, e quanto mais ácido o pH, mais baixo ele é. O H+, quando presente nos líquidos corporais, ele tende a acidificar esse pH, então a deixar esse pH mais baixo. De modo que uma grande concentração de H+ no líquido corporal, ela pode causar o que a gente chama de acidose. Porém, se a concentração de H+ está muito baixa, vai causar uma alcalose. O nosso organismo ele trabalha para manter concentrações em níveis ideais, para que o organismo funcione dentro de uma homeostase corporal. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma reação que gera H+. Quando a gente quebra um triglicerídeo mais água, né, utilizando a enzima lipase, lá nas nossas reações do trato gastrointestinal, a gente tem a liberação de glicerol mais ácidos graxos mais 3H+. Então, aqui a gente tem liberação de 3H+. Nesse momento que libera 3H+, nosso líquido corporal ele fica um pouco mais ácido. E aí, a concentração de H+ no líquido corporal, ela vai ser mantida em condições ideais para a homeostase. Então, a gente vai ver alguns sistemas que são os principais sistemas fisiológicos que regulam essa concentração de H+ nos líquidos corporais. E eles são 3. Sistemas de tampões químicos. Então, se você pensa que eu tenho muito H+, ele está deixando mais ácido, eu posso ter um tampão químico, como, por exemplo, o bicarbonato, que vai deixar os nossos líquidos corporais mais básicos e, assim, fazer, né, reações ali que permitam equilibrar o pH. A gente tem o centro respiratório como um dos sistemas que controlam e regulam essa concentração de H+. E aí o centro respiratório a gente vai falar sobre ele quando a gente falar no sistema respiratório. E hoje a gente vai focar na função dos rins, nesse controle da concentração de H+ corporal. Então, vamos falar sobre o controle renal do equilíbrio ácido-base. Então, os rins, eles controlam o equilíbrio ácido-base quando eles estão realizando a formação e a excreção de urina. Então, a nossa urina ela pode ser tanto mais ácida quanto mais básica, dependendo do momento do dia, dependendo da quantidade de água que você ingeriu, do que você ingeriu na sua alimentação. E aí a gente tem aqui a reação química, vocês não precisam decorar, evidentemente, mas H2CO3 ele pode ser quebrado em H+ e bicarbonato. E aí, como a gente falou na aula passada, lá nos mecanismos, né, de reabsorção e secreção lá nos túbulos renais, essa reação ela vai estar acontecendo em algumas células, que podem reabsorver o hidrogênio. E aí, se acontece a reabsorção de hidrogênio, a gente tem, né, uma urina mais básica, porque a gente vai ter secreção de HCO3-. Se ocorre a secreção do hidrogênio na urina, a gente vai ter uma urina mais ácida. Então, aqui, ó, só para a gente revisar, o processo de filtração glomerular é o primeiro passo para a formação da urina. A gente tem reabsorção de alguns compostos e secreção de outros. Então, aqui a gente tem o HCO3 sendo filtrado lá no nosso glomérulo. Ele pode ser reabsorvido e pode ser também secretado nos túbulos renais, dependendo do quão básico ou quão ácido está o nosso plasma sanguíneo.
E aí aqui a gente tem um esquema nos túbulos renais de algumas reabsorções e secreções, dos quais a gente já conversou na aula passada. E aí hoje a gente vai dar um zoom já nessa porção do túbulo coletor, né, no qual a gente tem aqui gasto de energia para que ocorra a secreção de hidrogênio. Então, todos os dias, o nosso corpo ele vai produzir ácidos que são não voláteis. E aí vai caber aos rins fazer o equilíbrio da concentração desses ácidos no nosso sistema. E aí existe um sistema tampão bicarbonato que ele vai estar atuando para também equilibrar essa concentração de ácidos não voláteis. E os rins eles vão também estar relacionados à atuação desse sistema tampão bicarbonato, porque eu posso ter reabsorção ou secreção de bicarbonato lá nos túbulos renais, como a gente comentou agora há pouco. Então aqui está aquela porção, né, dando zoom, como eu falei para vocês, líquido peritubular, e aqui o interior do túbulo renal, e aqui as células tubulares. E aí a gente tem, no interior do túbulo renal, a gente tem HCO3- se combinando com H+, formando H2CO3. E aí a gente tem a enzima anidrase carbônica quebrando essas duas moléculas em CO2 e H2O. Nesse caso aqui, a gente pode ter reabsorção de água. E aí lembre que a reabsorção de água ela acontece sempre no túbulo proximal, mas ela também pode ocorrer em outras partes do rim, estando ali sujeito ao controle fisiológico, como falamos do ADH, por exemplo, na aula anterior. E aí, quando ocorre reabsorção de água, essa molécula de água ela pode ser quebrada já no interior das células renais, e aí um H+ vai estar disponível ali no interior da célula. Esse H+ ele pode ser excretado naquela bomba de sódio e hidrogênio, que a gente comentou também na aula passada. Então, com gasto energético, ele vai ser secretado para dentro do túbulo renal e, posteriormente, excretado na urina. Enquanto isso, o sódio vai ser reabsorvido. Então, com isso, eu tenho a fabricação de uma urina mais ácida. Certo? Isso vai acontecer quando? Geralmente, quando eu tenho o pH dos líquidos corporais lá baixando, né, ficando mais ácido. E aí o rim vai entrar em ação para fazer esse tipo de equilíbrio. Além da secreção do H+, o gás carbônico vai se combinar com HOH e vai formar 3HCO3-, que vão ser reabsorvidos aqui para dentro do líquido intersticial. Porém, se o nosso corpo está passando por um momento de alcalose, ou seja, se os líquidos corporais eles estão mais básicos, o bicarbonato, que vai estar presente nesses líquidos, tornando ele básico, não vai conseguir ser totalmente reabsorvido pelos rins. E os rins eles vão, na verdade, excretar menos H+ na urina, ou seja, vai estar ocorrendo mais reabsorção de H+ durante o processo de formação da urina. Tudo isso para equilibrar. Se eu tenho os meus líquidos corporais básicos, né, que está rolando uma alcalose, os rins vão excretar menos H+ para equilibrar, né, fazendo também maior reabsorção desse H+. Se está rolando acidose, aí eu tenho maior excreção de H+ na urina e menor reabsorção desse H+. Então, durante a acidose, os rins secretam maior quantidade de H+, e todo o bicarbonato é reabsorvido nos túbulos renais. Então, os rins, dessa maneira, eles mantêm um equilíbrio muito delicado das nossas concentrações de ácido e base nos líquidos corporais. Se eu tenho um problema no funcionamento renal, eu posso acabar tendo um desencadeamento de um quadro de alcalose metabólica ou de acidose metabólica.
E aí lembrem sempre que o nosso organismo ele necessita de homeostase. A gente tem enzimas, por exemplo, que funcionam apenas em pHs adequados. Então, se eu tenho o nosso corpo muito ácido ou muito básico, eu vou estar prejudicando o funcionamento dos nossos sistemas fisiológicos. Para manter esse equilíbrio delicado nos líquidos corporais, os nossos rins eles vão estar realizando controle da secreção de H+, reabsorção de bicarbonato e também a produção de novo de bicarbonato. E aí a gente vai ver cada um desses mecanismos a seguir. Então vamos começar pela secreção de H+, secreção de hidrogênio e reabsorção de bicarbonato pelos túbulos renais. Então aqui a gente tem o nosso néfron, né? A gente tem o nosso glomérulo, onde vai ocorrer a filtração glomerular. A gente tem a ocorrência de reabsorção dos túbulos renais, grande parte dela já no túbulo proximal. E a gente vai ter também secreção aqui em diversas partes desse túbulo, como tratamos na aula passada. Então, em quase todas as partes do túbulo, exceto aqui nas porções da alça de Henle, então, em porções finais descendentes e porção ascendente da alça de Henle, não vai estar ocorrendo, né, essa secreção de H+ e reabsorção de bicarbonato. No restante do nosso néfron, a gente vai estar tendo a secreção de H+ e ou reabsorção de bicarbonato. Então, vamos falar primeiro da secreção de H+. O H+ ele vai ser secretado por transporte ativo no túbulo proximal, no segmento espesso ascendente da alça de Henle e no início do túbulo distal. E aí aqui a gente tem um exemplo nessa imagem de como é que vai estar acontecendo esse transporte ativo para a secreção de H+. Então aqui a gente tem as células tubulares. Do lado de cá, né, lado direito da tela, a gente tem o lúmen do túbulo, ou seja, o interior do túbulo. E aqui no lado esquerdo a gente tem o líquido intersticial. Lembrando que for reabsorvido pelo líquido intersticial, mais tarde será jogado de volta para os capilares sanguíneos. E aí aqui no lúmen do túbulo a gente tem a presença de sódio e de bicarbonato. Os processos de reabsorção de sódio a gente discutiu na aula passada e a gente falou que um deles é justamente a bomba de sódio e hidrogênio que eu já citei aqui hoje. Então, o sódio ele vai ser reabsorvido para dentro do túbulo renal, para dentro das células tubulares, enquanto o hidrogênio vai sendo jogado para fora. Ao chegar no lúmen do túbulo, esse hidrogênio ele vai se associar ao HCO3 menos, formando H2CO3, que posteriormente vai ser quebrado em CO2 e água, certo? Já aqui, olhando para dentro do túbulo renal, o nosso sódio que foi reabsorvido, ele vai ser trocado por potássio na bomba de sódio e potássio com gasto de ATP. Então, quem não está lembrando desse mecanismo, dá uma olhada lá na aula passada, que a gente descreve ele em mais detalhes. E o CO2, que foi gerado aqui no final dessa reação entre o hidrogênio e o bicarbonato, que formou H2CO3 e depois foi quebrado em CO2 e água, ele vai atravessar a membrana da nossa célula tubular. Lá dentro, ele vai se combinar com água, formando H2CO3. Essa água, então, ela é quebrada, esse H2CO3, desculpa, é quebrado e vai formar HCO3 menos hidrogênio. O hidrogênio ele vai ser secretado no lúmen do túbulo renal, lá na bomba de hidrogênio sódio. Já o HCO3- ele vai ser reabsorvido, aqui aproveitando o gradiente de concentração do sódio através do SYN-porte ou cotransporte, né? E aí ele vai ser jogado para o líquido intersticial e daqui de volta para os capilares sanguíneos. Então aqui a gente tem, além da secreção do hidrogênio, a reabsorção de um bicarbonato. Então isso faz com que eu tenha uma urina mais ácida, enquanto eu equilibro o meu pH dos líquidos corporais.
cerca de 95% do bicarbonato vai ser reabsorvido dessa maneira. Então, associada lá à secreção do hidrogênio, certo? Cerca de 95% da reabsorção de bicarbonato vai ocorrer da forma como a gente acabou de descrever. E aí, o líquido tubular, ele só vai ficar com alta concentração de hidrogênio a partir dos túbulos coletores e ductos coletores. Então, nas primeiras porções do nosso néfron, a gente não tem um líquido tubular com alta concentração de hidrogênio. Porque lembra, o hidrogênio está se combinando lá com bicarbonato e depois está formando CO2 e água. Mas aí, quando chega nos túbulos coletores e ductos coletores, a gente começa a ter esse hidrogênio livre em maior concentração. E aí, a secreção de hidrogênio nas células intercaladas tipo A, no final do túbulo distal e nos túbulos coletores, vai gastar ATP. Então, lembrem da aula passada, né? A gente falou lá dos tipos celulares no túbulo distal e nos túbulos coletores, que tínhamos as células principais e as intercaladas. As células intercaladas, elas vão, então, estar secretando hidrogênio, porém com gasto de ATP. Então, aqui, célula intercalada tipo A, certo? Lúmen do túbulo de um lado, líquido intersticial do outro. Então, vamos começar dessa vez no líquido intersticial. Então, aqui a gente está tendo reabsorção de cloro numa troca com, numa espécie de bomba com o bicarbonato indo para o líquido intersticial e o cloro sendo absorvido para dentro das células intercaladas do túbulo renal. CO2 também está passando na membrana, mas vejam que dessa vez o CO2 está indo do líquido intersticial para dentro do túbulo renal. O contrário poderia estar acontecendo também. Mas ao chegar dentro do túbulo renal, o CO2 ele vai se combinar com o H2O, com a água presente, formando H2CO3, que vai se dividir em bicarbonato e hidrogênio. O bicarbonato ele vem para essa bomba com o cloreto, que está sendo absorvido, né? Todo esse cloreto aqui, ele vai passar através de canais de cloro, a favor do seu gradiente de concentração, para o lúmen do túbulo. Já o hidrogênio, ele vai ser secretado através de uma bomba de hidrogênio que vai gastar um ATP para colocar hidrogênio para dentro do túbulo renal. E aí a gente vai ter bombas de hidrogênio, então gastam ATP para colocar um hidrogênio contra o seu gradiente de concentração para dentro do lúmen do túbulo. E a gente vai ter bomba de hidrogênio e potássio, que vai estar gastando ATP para colocar hidrogênio para dentro do lúmen do túbulo e potássio para dentro da célula, para que esse potássio seja reabsorvido através de canais de potássio. Então, a gente tem aí já uma outra porcentagem da reabsorção de bicarbonato ocorrendo e a gente tem a secreção do hidrogênio com gasto energético. Então, os 5% restante do bicarbonato, ele vai ser reabsorvido dessa maneira. Então, vejam que naquela primeira imagem a gente mostrou como 95% do bicarbonato era reabsorvido. E aqui a gente tem os outros 5% do bicarbonato sendo absorvido da maneira como está esquematizado aqui. No túbulo distal e nos túbulos coletores, a gente vai ter então a acidificação da urina. Essa urina ela vai chegar a ter um pH de 4,5. Por que a acidificação da urina? Essa urina ela vai começar a ficar mais ácida porque percebam que o hidrogênio livre aqui no lúmen do túbulo ele não vai mais se combinar com água. Então a gente vai ter hidrogênio livre, o pH da urina vai ficar mais ácido. E aí a gente chega na parte da produção de novo de HCO3. Então a produção de um novo bicarbonato. Então o pH da urina geralmente ele é cerca de 4,5. Mas a gente tem que saber que nem todo H+ que está em excesso, ele pode ser, ele está sendo secretado, mas nem todo ele pode ser excretado na sua forma iônica. Por quê? Porque se eu tivesse a secreção de hidrogênio na sua forma livre, na urina, para que essa urina tivesse um pH de 4,5, a gente ia precisar produzir por dia o equivalente a uma caixa d'água de 2.000 litros de urina.
E isso não acontece, a gente sabe que isso não acontece. A gente não faz 2.000 litros de urina por dia. Então, como é que esse hidrogênio ele é secretado? Então, a gente tem duas maneiras principais de secretar esse hidrogênio, né? De excretar ele para fora do corpo, que é através da combinação com tampões. Um dos tampões é o tampão fosfato e o outro é o tampão amônia. E aí isso leva à produção de novo bicarbonato. Então, para a produção de HCO3, pela combinação de hidrogênio com tampão fosfato, a gente tem lá que a gente tem o HPO4, que é o nosso tampão fosfato, se combinando com hidrogênio, formando H2PO4-. Esse sistema de tampão ele é muito eficiente quando o nosso organismo está em pH ácido, porque a gente vai ter hidrogênio muito abundante ali. Então aqui vamos ver um exemplo de como é que está funcionando esse tampão fosfato. Então a gente tem um esquema de como é que ele funciona. Então aqui líquido intersticial e aqui lúmen do túbulo, célula tubular. Ok? Então a gente tem aquela bomba de sódio e hidrogênio jogando hidrogênio para o líquido, para o lúmen do túbulo. Lá no lúmen do túbulo, o hidrogênio ele vai se combinar com HPO4 lá com o fosfato, né? Que pode estar na forma de NaHPO4, porque esse fosfato ele pode ter se ligado também a moléculas de sódio livres ali, caso elas estejam disponíveis dentro do lúmen do túbulo renal. E aí isso vai formar NaH2PO4 e aí a gente tem a secreção desse hidrogênio sem que ele esteja na sua forma livre. Então ele não vai alterar muito o pH da urina, porque ele vai estar sendo secretado associado a outra coisa. Dessa maneira, a gente consegue manter o pH em torno de 4,5 e ainda assim excretar para fora do corpo uma quantidade maior de hidrogênio. Enquanto isso, vamos ver o que está acontecendo no interior da célula tubular. Lá no interior da célula, a gente tem gás carbônico entrando na célula e a gente tem a combinação desse gás carbônico com H2O. E aí a gente tem a formação de H2CO3, que vai ser quebrado em bicarbonato e hidrogênio. Então a gente tem uma síntese de bicarbonato que esse bicarbonato é reabsorvido a favor do seu gradiente de concentração. E aí esse hidrogênio vai ser secretado e depois excretado na urina combinado com o tampão fosfato. Esse bicarbonato é aquilo que a gente chama de novo bicarbonato. Então, é a produção de novo bicarbonato. É a síntese de novo bicarbonato. Porém, o tamponamento, com o tampão fosfato, ele é limitado. Porque grande parte do fosfato que é filtrado, ele vai ser também reabsorvido. Então, grande quantidade de fosfato vai ser filtrada na filtração glomerular, mas uma grande parte desse fosfato vai ser reabsorvido. E aí a gente tem a presença do tampão amônia para dar conta do restante dos íons hidrogênio livres lá, né, de grande parte dos íons hidrogênios que ainda se encontram livres lá no interior dos túbulos renais. Então a amônia é NH3, quando combinada com o hidrogênio, ela vai ficar NH4+. Esse tampão é importante em termos quantitativos, porque é graças à grande quantidade de hidrogênio que eu consigo excretar dessa maneira que os nossos rins eles conseguem garantir a homeostase e impedir a acidez excessiva da urina. O íon amônio ele é sintetizado a partir do metabolismo da glutamina, que ocorre lá no fígado. E aí, lógico, outros aminoácidos também vão estar produzindo amônia, né, como produto do seu metabolismo. Essa amônia vai viajar então pela corrente sanguínea e vai ser filtrada lá no glomérulo renal. E aí a produção e secreção de íons amônios pelas células dos túbulos proximais, ela vai ter também uma grande parcela nessa amônia que vai estar disponível lá no lúmen. Então, além da amônia que vem lá do fígado, do metabolismo
de glutamina, a gente tem também nas próprias células do túbulos proximais renais a produção de amônia. Então veja que a gente tem aqui do líquido intersticial a glutamina passando para dentro da célula tubular, e lá no túbulo essa glutamina vai ser quebrada em bicarbonato e amônia. Essa amônia então vai ser secretada através de uma bomba que vai jogar amônia para dentro do lumen tubular e sódio para dentro da célula, e ela vai ser posteriormente então excretada já na forma de NH4+. Então percebam que aqui a gente já tem uma amônia combinada com o H+, e aí ela vai ser excretada na urina. E aí aqui a gente tem produção e secreção de íons de amônia também nas células tubulares coletoras. Então, as células dos túbulos coletores. Então, a gente tem a entrada de CO2 na célula. A gente tem uma bomba de sódio e potássio equilibrando aqui as concentrações de sódio e potássio nessa célula. E a gente tem aqui o CO2 se combinando com água, que se combina com H2CO3, que vai se combinar, que vai ser quebrado em HCO3- bicarbonato e hidrogênio, e H+. Esse hidrogênio, então, ele vai ser jogado lá para o lumen do túbulo na forma de H+. E aqui as células tubulares também vão jogar NH3 para dentro do lumen do túbulo. Com isso, o hidrogênio ele vai se combinar com esse NH3, formando NH4+, que vai ser excretado na urina. Então, a acidose crônica aumenta a excreção de NH4+. Ou seja, se eu tenho um pH mais ácido, eu vou ter uma maior secreção de NH4+. Se eu tenho um pH mais ácido nos líquidos corporais. Porque isso faz com que eu consiga excretar muito mais hidrogênio na minha urina, sem aumentar muito o pH da urina. Então, o tampão de amônia renal, ele vai ser muito importante para essa quantidade de excreção de hidrogênio na urina, sem alteração do pH, e ele, assim, por ser um elemento tão importante, está sujeito ao controle fisiológico. Então, quando a concentração de H+ está elevada no líquido extracelular, vai ocorrer estimulação do metabolismo renal da glutamina, ou seja, estimula-se a quebra da glutamina lá nas células dos túbulos renais para a formação da amônia. E aí a gente tem formação de NH4+, que seria a amônia combinada com H+, e a formação de novo bicarbonato. O que isso vai fazer na prática? Vai fazer com que esse bicarbonato que foi formado aqui vá para o líquido intersticial, tamponando o pH, fazendo com que o pH suba, contrabalanceando esse H+, e esse NH4+, vai ser excretado na urina sem alterar o pH da urina, o que aconteceria se fosse secretado para dentro do tubo renal e excretado a urina rica em H+ livre. Com isso, a gente tem uma queda na concentração de H+ nos líquidos corporais. E aí agora a gente vai se aproximando já do final da aula e vamos falar um pouquinho sobre a regulação da secreção tubular renal de H+. Então, como que fisiologicamente essa secreção tubular de H+ ela está sendo regulada. Então, é necessária a regulação cuidadosa da concentração de H+ para manter a homeostase corporal. Se eu tenho muito H+, eu tenho acidose metabólica. Se eu tenho pouco H+, eu tenho alcalose metabólica. Ambos, acidose e alcalose, prejudicam o funcionamento de enzimas, por exemplo. Então, quando eu tenho uma acidose, uma quantidade em excesso de H+, eu tenho um aumento da secreção de H+. Quando eu tenho alcalose, eu tenho a redução da secreção de H+ pelos túbulos renais. Então, durante a acidose, os estímulos para a secreção de H+ vão ser aumento da concentração do próprio H+,
e também aumento da pressão de CO2 no líquido extracelular. Então, quando eu tenho uma acidose metabólica, eu tenho tanto aumento de H+, quanto eu tenho aumento de CO2. E o aumento dessas duas coisas combinadas vai fazer com que os túbulos renais secretem mais H+ para dentro, né, do lúmen do túbulo. Aumento da pressão de CO2 no líquido extracelular, ele vai estar relacionado também a funções do sistema respiratório e ele vai ser percebido também, né, no sistema cardiovascular. Então, aqui a gente tem um esquema ilustrando, né, a relação aqui do sistema cardiovascular com o néfron renal, que é muito íntimo. Então, a gente vai voltar a falar nessa questão da pressão de CO2 quando a gente for falar do sistema respiratório. E aí a gente vai tratar isso com um pouco mais de detalhe. O que eu quero que vocês saibam agora é que aumentou a pressão de CO2 no líquido extracelular, faz com que mais CO2, com que mais H+ seja secretado para dentro dos túbulos renais. Então, aumento da secreção de H+ e da reabsorção de bicarbonato vai ocorrer quando eu tiver aumento da pressão de CO2 nos líquidos, aumento da concentração de H+, um menor volume de líquido extracelular, e aí a gente tem aumento de angiotensina 2, aumento de aldosterona também contribuindo para esse aumento da secreção de H+ e da reabsorção de bicarbonato. Diminuição na secreção de H+ e da reabsorção de bicarbonato. Quando eu tiver baixa no CO2, ou seja, um evento de alcalose, baixa CO2, baixa H+, alto bicarbonato, maior volume de líquido celular e também baixa de angiotensina 2 e de aldosterona, vão contribuir para reduzir a secreção de H+ e reduzir a reabsorção de bicarbonato. Isso tudo vai estar acontecendo no nosso organismo para manter a homeostase corporal. Então, os rins, além do papel importantíssimo que eles têm na regulação hídrica, na regulação da pressão arterial, eles também são uma chave para manter a homeostase corporal através do equilíbrio ácido-base. E aí, o exercício físico intenso e prolongado, ele pode provocar acidose metabólica. Isso vai acontecer, sobretudo, em indivíduos que realizam treinos intensos em modalidades de exercício físico que exigem treinos de resistência, então que vão ser treinos prolongados. E aí, como o exercício físico pode provocar essa acidose, os rins eles vão estar entrando em ação para equilibrar o pH corporal, fazendo com que haja mais reabsorção de bicarbonato e mais secreção de hidrogênio. Bom, pessoal, é isso na sua aula de controle ácido-base. Espero que vocês tenham gostado, conseguido compreender. Se por acaso ficou alguma dúvida, enviem dúvidas. Meu e-mail está aí na tela, vocês podem me contactar também através de outras formas de contato, como sempre. E até uma próxima.